Tudo bem? O estudo da lição número 2, a lição que trata do livro de Êxodo, fala sobre o chamado de Moisés através da sarça ardente. Deus utilizou uma sarça porque era uma das plantas mais comuns no deserto, e Moisés ficou impressionado porque o sol fazia a sarça murchar muitas vezes. Mas a sarça estava queimando e ela não se consumia. Isso chamou muita atenção de Moisés, uma situação sobrenatural. E foi ali que Deus então chamou Moisés para capacitá-lo para a grande obra. E como disse um escritor, Deus nos chama e nos capacita quando nós mostramos disposição. O verso da semana está em Êxodo 3, versos 7 e 8, disse o Senhor: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque eu conheci as suas dores. Portanto, eu desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra para uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. E Deus então, através dessas palavras, está dizendo que Ele está atento ao clamor do seu povo. Seja o pequeno, seja grande, Deus está atento. Quando olhamos para a história do povo de Deus, a partir de Abraão, nós vemos que Deus dirigiu os acontecimentos e as atitudes humanas. Algumas vezes as atitudes humanas atrapalham os planos divinos, mas Deus contorna essas atitudes e sempre dá assim traz uma reação positiva para que os seus planos não sejam frustrados. Deus conserta os erros humanos, aproveitando os acertos que as pessoas fazem, abençoando as famílias para que sigam na direção correta, na direção da promessa feita ao seu servo fiel. Deus dirigiu as famílias para que tudo acontecesse. Dirigiu a família de Isaac, mesmo com seus problemas entre Jacó e Esaú. Dirigiu a família de Jacó, mesmo com os problemas entre os filhos que ele possuía e José. Deus dirigiu a família de José para que se tornasse uma bênção no Egito. Dirigiu a família de Jacó para o Egito. Eles deveriam ter saído antes, mas não saíram. E Deus mostrou a sua preocupação com o gemido do povo. Deus estava atento àquilo que eles estavam fazendo, ao sofrimento. Por isso Deus disse: eu descerei para livrar o meu povo agora. E Deus ia fazer isso, não ele pessoalmente, mas através de um instrumento seu. Por isso é importante crermos que Deus nos chama e nos capacita. Charles Finney, ele era um advogado promissor no estado de Nova York. Tinha muitos clientes. Charles Finney tinha uma biblioteca de quase 1000 livros. Ele gostava de livros de filosofia, livros de história. E ele foi colecionando livros, mas ele nunca possuiu uma Bíblia. Até que um dia, alguns pastores visitaram Charles Finney e descobriram que ele era um caso perdido. Ele não se interessava por religião, nem por Deus e nem por Jesus. Ele simplesmente estava vivendo a sua vida de advogado e, através disso, ele queria, assim, se mostrar útil para a sociedade. Foi então que, um dia, ele comprou uma Bíblia para ele. Ele começou, aos poucos, a deixar os livros de filosofia de lado e começou a ler a Bíblia aos poucos, até que ele se converteu de maneira plena. Ele disse para os seus clientes: eu venho me despedir de vocês. Disse para os seus amigos advogados: eu recebi uma procuração do Rei dos Reis para defender a sua causa. Charles Finney se tornou um dos grandes missionários de Nova York. Depois viajou para alguns continentes. Se tornou uma bênção nas mãos de Deus. E quando a pessoa está disposta, Deus capacita, chama e capacita. Foi o que aconteceu com Charles Finney. Muitas vezes nós fazemos escolhas que a princípio atrapalham os planos de Deus, mas Deus não se preocupa com isso, porque Deus utiliza até mesmo os erros humanos para endireitar nossas veredas e nos colocar na trilha correta. Moisés matou um egípcio, escondeu na areia, não adiantou. Souberam do acontecido e o próprio faraó tentou matar Moisés e ele fugiu. Moisés poderia ter poupado assim os filhos de Israel de 40 anos de sofrimento a mais. Mas Deus chamou Moisés, ele foi cuidar de ovelhas nas montanhas de Midian, no deserto de Midian, e ali Moisés aprendeu a lição da humildade. Foi numa cena incomum, a sarça que não se queimava, que não se consumia, que chamou a atenção de Moisés. E ali Deus falou com Moisés. Moisés se sentiu a princípio assim incapacitado, mas Deus disse: eu vou estar com você, sou eu que vou te ajudar. E se me perguntarem quem é que me mandou, você vai dizer: o eu sou que mandou.
Mas quem é o Senhor? O Senhor, Deus se revelou a Moisés como o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Moisés já havia ouvido essa história dos lábios de sua mãe, do seu pai. E Moisés então sabia quem é que estava falando com ele. Era o Todo-Poderoso, que estava querendo livrar o seu povo. Tá? E por isso Moisés, ele aceitou o chamado e foi transformado num dos homens mais importantes que a Bíblia menciona, a ponto de Deus falar com ele face a face. E Deus até disse um dia para Miriam e Arão: vocês não temem falar contra o meu servo? Eu me revelo aos profetas através de sonhos e visões, mas com Moisés eu falo face a face. Não tem nenhum empecilho entre eu e Moisés. Vocês devem respeitar Moisés. Deus realmente gostava muito de Moisés. Um homem que também foi segundo o coração de Deus. Essa semana vamos falar sobre o chamado de Moisés e o nosso chamado e como Deus pode chamar pessoas para movimentar